Olá a todas, todos e todas vocês. Eu sou João Willis. Essa aula sobre fake news e desinformação integra o módulo Eleições 2022, organizando a batalha eleitoral, esse módulo. E nela eu vou tentar dar as contribuições possíveis que eu posso dar nesse tempo para atingir esse objetivo que está muito explícito no título do módulo, Eleições de 2022, e com o objetivo de organizar essa batalha eleitoral que vem pela frente. O que eu vou dizer aqui é fruto de uma investigação, de uma pesquisa à qual eu estou dedicado já há 3 anos. O objeto do meu doutorado é na Faculdade de Direito e Ciência Política da Universidade de Barcelona, mas eu comecei essa pesquisa no Hutchins Center da Universidade de Harvard, e essa pesquisa ela não é fruto só de uma observação científica, objetiva, de alguém sobre um objeto, mas também ela é fruto de uma experiência concreta minha, pessoal, com o fenômeno da desinformação e das fake news. Essa expressão fake news, ela está muito popularizada, há quem utilize ela no singular, o fake news, né? Se refira dessa maneira a o fake news, há quem se refira a fake news ou às fake news. Literalmente, fake news quer dizer notícias falsas. Mas essa expressão hoje, para todos nós que estudamos o fenômeno contemporâneo da desinformação, essa expressão corresponde a um fenômeno complexo de desinformação programada e dirigida para fins de lucros políticos e ou financeiros, né? Então, não se trata só de uma mentira falsa, não se trata só de uma notícia falsa ou de uma mentira, mas trata-se de um esquema, de um sistema, de uma economia de desinformação programada e dirigida para a obtenção de lucros políticos ou financeiros. E é importante chamar de economia, porque essa palavra economia ela é polissêmica, ela também tem sentidos mais amplos, né? A economia no sentido de uma troca simbólica e material, e uma economia também no sentido mais financeiro, no sentido mais mais senso comum que a gente atribui ao termo economia, que seriam as trocas financeiras, as trocas materiais econômicas, né? Então, a desinformação contemporânea, ela é uma economia, ela implica uma troca, um tráfico de informações ou desinformação, e ela implica também a obtenção de lucros financeiros. Essa palavra fake news, essa expressão fake news, ela começa a se popularizar quase que simultaneamente a uma outra expressão que é menos popular, mas que mais ou menos se populariza na mesma época, que é a pós-verdade, a noção de pós-verdade. A ideia de que os referentes da verdade da contemporaneidade estariam perdidos graças ao fenômeno da desinformação. E o fenômeno das fake news atualizam, digamos assim, uma relação histórica problemática da política com a mentira, ou de como a boa política é assombrada pela mentira, ou de como a política tem um problema com a verdade. Ou seja, então, não é a contemporaneidade, não são as mídias sociais, não é a internet, não foram esses elementos que criaram essa relação problemática entre política e mentira, né? Na verdade, a internet, as mídias sociais, toda essa infraestrutura global de comunicação contemporânea se torna um terreno fértil e problematiza ainda mais as relações entre política e verdade, ou as relações entre política e mentira, certo? Então, a contemporaneidade torna e essas novas tecnologias tornam o terreno mais fértil. Mas essas relações não são atuais, não são contemporâneas, nem é um fenômeno recente. Na verdade, a propaganda sempre assombrou a política. E o problema da política com a verdade sempre passou pela propaganda. E agora, na contemporaneidade, nós temos um novo problema de propaganda, porque a propaganda sofreu um tipo de mutação. Então, nós temos uma propaganda agora produzida por novas tecnologias que podem chegar
mais profundamente, de maneira mais capilar, de maneira mais insidiosa a cada indivíduo. Vamos lá. Vou ressaltar o primeiro aspecto desse fenômeno que a gente chama de fake news, ou fenômeno da desinformação, que inclui não só as fake news propriamente ditas, ou seja, as notícias falsas, mas inclui também as teorias conspiratórias e a sonegação de informações ou a distorção de informações. Por exemplo, o governo Bolsonaro é um governo que atua, do ponto de vista da política comunicacional, atua a partir da desinformação. Por que a gente diz isso? Porque o governo Bolsonaro, ele mente, ou seja, ele publica através de sites apócrifos, sites sem assinaturas, e através de perfis nas mídias sociais, também anônimos, ou cujos autores a gente desconhece. Ele divulga mentiras, notícias falsas nessas redes, nesse ecossistema de desinformação, mas o governo Bolsonaro também distorce informações do próprio Estado, distorce ou sonega. Então, produzir um apagão no SUS, nos dados do SUS, para não revelar o número exato de mortos pela Covid-19, isso é desinformação. Divulgar uma notícia pela metade sobre o monitoramento do INPE sobre a Amazônia, por exemplo, do Instituto que fiscaliza a deflorestação, o deflorestamento na Amazônia, ou seja, divulgar parcialmente para sugerir que no governo Bolsonaro não houve desmatamento, é desinformação. Então, o fenômeno da desinformação implica essas múltiplas manifestações. As fake news, as notícias falsas, as teorias conspiratórias, ou seja, essas mentiras de que a vacina contra a Covid-19 implantaria um chip no nosso corpo, ou aquele truque, aquela fraude que era apresentada de que a pessoa mostrava a vacina e a moeda colava com magnetismo, ou seja, essas fraudes digitais, essas fraudes por meio de vídeo, essas mentiras, essas teorias conspiratórias, elas também fazem parte do fenômeno da desinformação, esse fenômeno mais amplo. E esse fenômeno na contemporaneidade, ele se caracteriza por causa desse terreno fértil que eu disse antes, ou seja, essa infraestrutura global de comunicação que chamamos de internet, que liga todo o planeta. Ou seja, o mundo, né, a Terra, ela não está globalizada só por relações econômicas e por meios de transportes como os aviões, os trens, ou seja, todo o turismo internacional que liga o planeta inteiro numa espécie de, agora, aldeia global. Nós também estamos cada vez mais globalizados no que diz respeito à economia de informação, ou seja, a internet. Como eu disse, essa infraestrutura global de comunicação. E é nessa infraestrutura global, e por causa dela também, que a mentira, a fraude, as teorias conspiratórias ganham mais terreno, porque essa infraestrutura pode levar a mentira muito mais rápido do que antes, e porque essa mentira pode ser fabricada à medida de cada indivíduo ou de grupos de indivíduos. Mas vamos lá. Então, o primeiro aspecto do fenômeno da desinformação é esse, né? O aspecto de que se trata de uma economia de desinformação, uma economia de desinformação programada e dirigida para a obtenção de lucros políticos e ou financeiros. Isso significa que essa economia, que as fake news, ou essa economia, ela funciona de modo a manter privilégios de quem está no topo da pirâmide social e tirar direitos de quem está na base da pirâmide social, certo? Então, dar um exemplo concreto para vocês. Recentemente, em São Paulo, nós descobrimos que uma agência de publicidade fez uma campanha difamatória contra o líder dos entregadores de fast food, que se chama Galo, uma liderança política que liderava os entregadores de fast food. Então, nós descobrimos que uma agência de publicidade que participou da campanha de Bolsonaro, ou participou da campanha de Dória, não me lembro agora, de um dos dois, esse sujeito da campanha publicitária distribuiu uma série de fake news
nas mídias sociais, fez uma campanha difamatória contra essa liderança política, contra Galo. Então, percebam, quem pode fazer uma campanha difamatória dessa, nesse caso, o objetivo dessa campanha difamatória ele era duplo. Ele era político, porque ele queria, claro, desqualificar uma liderança política que estava demandando por direitos trabalhistas, e, ao mesmo tempo, era financeiro, porque ele, claro, queria garantir os lucros dos aplicativos de entrega de fast food, de delivery. Ou seja, então, por isso que as fake news, essa economia de desinformação, ela existe para garantir privilégios dos de cima contra os de baixo, né? Contra os daqueles do topo da pirâmide, contra os que estão abaixo. Então, esse é o primeiro aspecto. Um aspecto importante, histórico, que vocês precisam saber. Não, as fake news ou o fenômeno contemporâneo da desinformação não inventa a relação da política com a mentira. A política sempre foi assombrada pela mentira, a política sempre teve uma relação problemática com a verdade, né? Dizer a verdade na política é muito custoso, tem um preço muito alto. E eu sou uma pessoa que aprova de que o preço pode ser muito alto quando você fala a verdade da política. Então, não é essa economia que inventa isso, mas, como eu disse, se torna um terreno muito mais fértil para esse tipo de propaganda. O segundo aspecto que eu queria ressaltar, depois desse, é o aspecto formal das fake news, principalmente das fake news. Agora, deixando as teorias conspiratórias de lado, pensando tão somente nas fake news e nas notícias falsas. Elas têm, do ponto de vista semiótico, como a gente chama, né, da semiologia dos signos que constituem uma fake news, as fake news, elas, nesse sentido semiótico, elas quase sempre buscam imitar a forma de uma notícia verdadeira, digamos assim, se é que a gente pode falar em notícia verdadeira. Então, por exemplo, as fake news elas sempre vêm com o nome, o nome do jornal, do periódico, sei lá, que ela está inserida, é sempre um nome que busca imitar um jornal de credibilidade, um jornal tradicional. Então, como a Folha, no caso do Brasil, se pensarmos no Brasil, como a Folha de São Paulo é um jornal tradicional, o Estado de São Paulo é um jornal tradicional, o Globo é um jornal tradicional, há muitas tribunas, jornais que são chamados de tribunas, né? Na Bahia tem um Tribuna da Bahia. Ou seja, como esses jornais tradicionais têm esse nome, quase sempre os sites apócrifos imitam os nomes desses jornais. Então, em vez de ser Folha de São Paulo, vira Folha da Manhã, por exemplo, ou Folha do Despertar. Ou seja, a palavra folha é utilizada e o logotipo utilizado é muito parecido, imita o da Folha de São Paulo. E a diagramação da notícia falsa, ela é feita como ela é diagramada, a notícia falsa está diagramada, ou seja, desenhada na página virtual, como estão desenhadas as notícias nos sites da Folha de São Paulo, do Globo, do Estadão e outros veículos. Então, para uma pessoa que não tem o hábito de ler jornais, quando ela vê um jornal chamado, sei lá, Folha do Despertar, com um logotipo parecido com o da Folha, com uma diagramação parecida com aquela, e ela lê aquela notícia falsa, ela tende a acreditar, porque ela vê que aquela notícia ela tem a cara de notícia, né? Quando digo a cara de notícia, é menos pelo conteúdo e mais pela forma. E claro que, do ponto de vista do conteúdo, também o texto, ainda que as fake news quase sempre cometam erros crassos de português e sejam muito mal escritas, a verdade é que também os jornais tradicionais estão muito mal escritos atualmente, né? Então, essa distinção de dizer, eu sei que é uma notícia falsa porque está mal escrita, já não serve mais, porque os jornais tradicionais também estão mal escritos. Mas, embora as fake news estejam quase sempre mal escritas, elas, de alguma maneira, elas respeitam uma estrutura básica do jornalismo que a gente chama de pirâmide invertida, né? Que é digamos, a fórmula da pirâmide invertida, em que você responde as principais perguntas no que a gente chama de lead, de cabeça da matéria. Ou seja, quem, onde, quando e por quê. Então, essas primeiras perguntas, que é o que constitui, o que interessa ao leitor, é dito no primeiro parágrafo. Isso é uma fórmula do jornalismo tradicional, chama-se
a pirâmide invertida. O lead, a cabeça da matéria, é construída de acordo com a resposta a essas perguntas. E as fake news também buscam responder a essas perguntas. O que significa que as fake news não estão sendo produzidas por amadores completos, né? Por pessoas que são amadoras. São pessoas que têm algum conhecimento, ou às vezes muito conhecimento, em comunicação, principalmente em comunicação jornalística. Esse é o segundo aspecto que eu queria ressaltar, o aspecto formal, e por isso engana muita gente, engana sobretudo as pessoas mais velhas, as pessoas que não estão habituadas ao ambiente digital ou que estavam mais acostumadas ao jornal impresso, e quando veem essa notícia com essa cara, tendem a acreditar. E o terceiro aspecto é um aspecto subjetivo. Esse é o mais complicado e é o mais difícil, digamos assim, de solucionar. Porque as fake news, elas não são construídas a partir de uma mentira absoluta. Há fake news construídas a partir de mentiras absolutas, óbvio. Por exemplo, todas as fake news sobre ETs, a presença de ETs aqui, todas as fake news sobre monstros, né, que apareceram em lugares, todas essas são mentiras absolutas, mas ainda assim elas despertam a curiosidade do internauta, do usuário, do leitor, e as pessoas abrem os sites, e esses sites ganham cliques, e ao ganharem cliques, esses sites ganham publicidade, e a publicidade significa dinheiro. Então, tem pessoas que vivem exclusivamente de inventar fake news, essas absurdas sobre ETs, sobre tal, para ganhar dinheiro. Vivem disso, dessa economia. E eu já explico por que a publicidade vai parar nesses sites. Mas, ainda que existam fake news absolutamente mentirosas, as fake news da política, que diz respeito à política, elas nunca partem de uma mentira absoluta. Elas sempre são erigidas, construídas, erguidas, engendradas a partir de um elemento de verdade. Então, por exemplo, eu apresentei um projeto de lei de legalização e regulamentação do casamento igualitário no Brasil. Ou seja, a partir de uma interpretação da Suprema Corte, em 2011, sobre o reconhecimento das famílias homoafetivas, eu apresentei um projeto de lei que buscava legalizar o casamento igualitário no Brasil. Legalizar o casamento igualitário significa garantir aos casais de gays e lésbicas o direito ao casamento, a se casar no civil, não no religioso, e garantir o seu patrimônio, enfim. Bom, então, como é que foi feita uma fake news em cima desse projeto? De que maneira? Eles pegaram o número do projeto, que era verdadeiro, né? Eles pegaram uma foto, um facsímile do projeto impresso, como a gente apresenta na Câmara dos Deputados. Eles fizeram uma foto do facsímile com o carimbo da Câmara, com tudo, só que eles adulteraram de maneira fraudulenta, criminosa, a ementa do projeto, ou seja, o objetivo do projeto. Então, eles diziam que o projeto buscava legalizar a relação, o casamento entre pessoas humanas e animais. Então, veja o absurdo, né? Primeiro, a ideia de comparar, claro, essa mentira não foi feita por amadores, por isso que eu digo, há profissionais por trás desse fenômeno da desinformação. Além de comparar o casamento entre pessoas do mesmo sexo ao casamento de pessoas com animais, que é uma coisa abominável, que não existe, que é um absurdo, né? Além de traçar esse falso paralelo, eles despertavam uma homofobia que estava na maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas é homofóbica, embora não assuma. E elas estavam esperando, e a maioria das pessoas espera um momento de botar essa homofobia para fora. E aí, essa fake news, ela fazia exatamente isso. Ela partia de um elemento de verdade, que era o número do projeto, e em torno desse elemento de verdade construía-se a mentira. E é justamente esse elemento de verdade que faz com que as fake news tenham um sucesso, que as fake news viralizem, que as fake news provoquem o que elas provocam. Então, esse terceiro aspecto, que é o aspecto da subjetividade, é o mais difícil de tratar, porque implica em preconceitos profundamente arraigados, enraizados em quase todos nós, em quase todas as pessoas. E é muito difícil para uma pessoa admitir que ela tem um preconceito, e é muito difícil para uma pessoa se responsabilizar pelo erro que ela comete. Então, as fake news, elas buscam interpelar o sistema das emoções
né? Não o sistema da razão. Elas afetam a sua emoção. Emocionado, apaixonado por aquilo que você leu, você, indignado, passa adiante a notícia falsa. Essa notícia falsa também indigna, comociona outras pessoas. Essas pessoas espalham e aí vai dando um processo de viralização, muito parecido com o da epidemia, com o da pandemia, né? Em que as pessoas vão passando uma para outra um vírus sem se dar conta. Então, esse aspecto é o aspecto mais difícil. No caso das fake news contra Lula, por exemplo, não vou nem pegar mais exemplos meus. Mas por que as fake news contra Lula fazem muito sucesso na classe média? Porque a classe média há um elemento constitutivo, né, da identidade da classe média, que é a vontade de se distinguir dos mais pobres e o desejo de ser rico, de pertencer ao grupo, ao seleto grupo dos mais ricos. Então, a classe média ela vive com medo eterno de cair na pobreza e, ao mesmo tempo, aspirando à vida dos mais ricos. E a classe média, portanto, ela é classista, ela tem um preconceito de classe muito grande. E a classe média gosta de se distinguir dos pobres, sobretudo a partir daquilo que a classe média tem e os pobres não têm. Então, durante muito tempo, a classe média podia botar seus filhos na universidade, ou seus filhos frequentavam as universidades, as melhores universidades públicas do país, porque o vestibular era super rigoroso, então só os filhos da classe média passavam. Havia menos universidades, muito mais disputas, menos vagas, e essas vagas acabavam ficando, claro, para os filhos da classe média, para os filhos dos brancos e para os filhos dos mais ricos. Os mais ricos nem sempre estavam nas universidades públicas, porque os mais ricos podiam mandar seus filhos de estudar fora. Então, quando o governo do PT começa a desenvolver uma política de democratização do ensino superior, criando, por um lado, as políticas afirmativas, ou seja, as cotas nas universidades, as cotas sociais nas universidades, que reservava um percentual das vagas para serem disputadas por pessoas com a mesma origem social, com a mesma formação acadêmica e, portanto, uma disputa mais justa, enquanto as outras vagas eram disputadas pelas pessoas da classe média, por um lado isso, e por outro lado, Lula e os governos do PT ampliaram bastante o número de universidades e institutos federais. Então, quando a universidade deixou de ser uma distinção da classe média, a classe média passou a nutrir esse ódio, ou seja, aquilo que a levava a se distinguir do porteiro, a se distinguir da empregada doméstica, já não existia mais, porque o filho da empregada doméstica estava na universidade. Então, claro, uma fake news contra Lula, contra o homem que produziu essa democratização, claro que vai ser recebida e tomada como verdade, e vai ser muito mais recebida e tomada como verdade por alguém da classe média, entendeu? Então, dessa maneira que as fake news elas se propagam, e aí não há uma solução muito fácil para isso, né? Para como a gente pode deter isso? Como é que a gente pode impedir essa chave que as fake news carregam de abrir esse ressentimento nas pessoas, né? O desafio é o mesmo, volto a dizer, da vacinação, ou seja, como é que a gente vai criar uma vacina que protejam as pessoas de antemão dessa mentira, dessa fake news. Uma outra questão desse aspecto do subjetivo é que envolve uma outra questão que também foge muito do nosso controle, que é o aspecto do hardware, né? do hardware e do software, a partir dos quais operam a partir dos quais ou nos quais circulam e são engendradas e operam as fake news. O que é que isso quer dizer? Ou seja, a internet e toda a infraestrutura global de comunicação que envolve a rede de cabos, né, o cabeamento e a rede de satélites que conformam esse espaço digital, imaterial, que a gente lida todos os dias, essa infraestrutura, elas escapam do nosso conhecimento. Elas são como caixas pretas de aviões. Então, só os engenheiros da comunicação conhecem muito bem como é que se dá essa rede de cabeamento, como é que funciona a tecnologia Bluetooth, como é que a gente suspende as informações via satélite são transmitidas
Ou seja, é um tipo de tecnologia que a gente desconhece. E por desconhecer, por ser essa caixa preta, fica muito mais difícil intervir no funcionamento dessa tecnologia. Então, por exemplo, as mídias sociais, elas estão dentro de plataformas de comunicação. E essas plataformas trabalham a partir de metadados, programas que organizam os dados que circulam dentro dessas plataformas. Os metadados são programas feitos por humanos, elaborados por programadores, claro, mas que operam na organização dos dados, os metadados. E cada mídia social, cada aplicativo tem seu próprio algoritmo, seu próprio programa. E a tendência desses programas é operar no sentido de nos manter, a nós, todos nós, dentro de bolhas de comunicação, de esferas invisíveis de comunicação, em que a gente consome quase sempre a mesma informação e lidamos com os mesmos tipos de pessoas. Essas plataformas foram nos apartando, digamos assim, da divergência, foram nos apartando da diversidade, foram nos apartando, como que eu posso dizer, do contraditório, foram nos transformando, nos colocando para usar uma expressão de Sartre, ou uma expressão de Jean Baudrillard, que parodia uma expressão do Sartre: o inferno não são os outros, como dizia Sartre, o inferno são os mesmos. Estamos, então, aprisionados no inferno dos mesmos, em que consumimos as mesmas informações, ouvimos as mesmas pessoas e reafirmamos os nossos preconceitos e não lidamos com o contraditório e óbvio, isso produz uma polarização política que interessa muito à extrema-direita e interessa muito às grandes corporações e a quem lucra com o ódio e com a polarização política. Então, esse aspecto da desinformação é o aspecto mais difícil, é o desafio que nós temos pela frente da organização, como esse módulo se pretende, né? Organizando a batalha eleitoral. Essa é a grande batalha que nós temos pela frente. Ela envolve, claro, que a campanha da coligação Lula, ou da Federação PT e outros partidos, né, da Federação Lula-Alckmin, lide com as plataformas de comunicação, ou seja, constituam agentes que possam lidar com os representantes das plataformas de comunicação no país, pessoas que possam lidar com as instituições que vão organizar o processo eleitoral. Então, nesse sentido, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e o Tribunal Superior, a Suprema Corte, o STF, o Superior Tribunal Federal, eles já são instituições democráticas que estão, de alguma maneira, lidando com esse fenômeno e falando com essas plataformas ou com os representantes dessas plataformas. Então, é preciso, sim, que os partidos designem alguém, não uma pessoa analógica, né? Esquecer um pouco a lógica de aparato do partido, de indicar pessoas por indicar, mas indicar pessoas que entendam do assunto para estar nesse meio de campo, nessa mediação entre as plataformas de comunicação, os representantes e essas instituições, para garantir uma lisura ou uma contenção do processo de desinformação. Isso por um lado. O segundo ponto para a contenção dessa desinformação é criar maneiras, proteger, digamos assim, os eleitores da centro-esquerda ou os eleitores que ainda não se decidiram da desinformação. Então, isso não quer dizer furar a bolha bolsonarista, porque não interessa mais furar a bolha bolsonarista. A bolha bolsonarista fala para si mesma, mas interessa em saber como vamos proteger, sobretudo, as pessoas que não se decidiram da desinformação bolsonarista. Como é que a gente vai construir em torno delas uma redoma de proteção para que a desinformação não chegue até elas, ou que, quando chegue, elas estejam vacinadas pela verdade. Então, é fundamental que o PT crie uma comunicação muito eficaz nesse sentido. Não propaganda, porque o objetivo não é mentir, mas criar uma propaganda eficaz, né, de vacinação, digamos assim, para que as pessoas não acreditem em qualquer mentira. Acho que um pouco o objetivo dessa aula aqui na Fundação Perseu Abramo tem esse objetivo. Como explicar para as pessoas, porque a gente não entende, a gente não pode entender, falar do processo de desinformação se a gente não entender como ele funciona. E eu lamento ter pouco tempo, e também essa aula não ser presencial, porque é horrível você falar com uma tela de celular, você não ver pessoas, mas eu lamento ter pouco tempo para poder distinguir, para poder, como dizer, destrinchar esse assunto com mais exemplo. Não ter aqui
um quadro, não ter à minha disposição algo mais concreto assim para dar essa aula para vocês. Mas eu espero que essa não seja a última das aulas que a gente vai fazer junto. Espero que eu tenha esclarecido nesse ponto aqui alguns aspectos dessa minha pesquisa que está na minha tese de doutorado, que eu vou defender, se tudo der certo, no final desse ano. E é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês escrevem e eu tiro as dúvidas depois. Muito obrigado e estamos juntos.